Prezados alunos, vamos começar então nossa videoaula sobre o Lagrangiano, certo? Bom, a estrutura do Lagrangiano, para tentar encontrar as demandas marshallianas, você faz Lagrangiano é igual a uma função utilidade mais lambda que multiplica a restrição orçamentária. Sempre nesse formato. Vamos supor um exemplo então. Nós temos um exemplo em que a função utilidade para dois bens, x1 e x2, é igual a α1 ln de x1 mais α2 ln de x2. A restrição orçamentária para dois bens vai ser o preço desse bem multiplicado pela quantidade deste bem, mais o preço do outro bem multiplicado pela quantidade do outro bem, igual à renda. A gente vai supor que o consumidor vai maximizar a sua utilidade exatamente em cima da reta orçamentária. Bom, montando então a estrutura do Lagrangiano como ali em cima está descrito, primeiro a função utilidade, eu repito a função utilidade, α1 ln de x1 mais α2 ln de x2, mais o lambda que multiplica a restrição orçamentária. E eu coloco a restrição orçamentária assim, renda menos P1x1 menos P2x2. Está pronto o Lagrangiano para que a gente faça o processo inicie o processo de maximização. Bom, a primeira etapa após montar o Lagrangiano é fazer as condições de primeira ordem, que é o que? Derivar o Lagrangiano em relação ao bem 1 e fazer o plano tangente dele igual a zero, derivar o Lagrangiano em relação à quantidade do bem 2 igual a zero, e derivar o Lagrangiano em relação a lambda igual a zero. Pegando a derivada do Lagrangiano em relação ao bem x1, certo? Vamos lá no Lagrangiano. α1 ln de x1. Tem x1 aqui? Tem. Aqui está ele. O α1 que está multiplicando continua multiplicando e eu faço a derivada do logaritmo neperiano de x1 em relação a x1, que é 1 sobre x1. Eu tenho agora o segundo termo, α2 ln de x2. Tem x1 aqui? Não. Qual é a derivada em relação a x2 de ln de x2? Em relação a x1 de ln de x2 é zero. Então fica mais zero. Não tem x1. Mais lambda que multiplica. E eu vou fazer as derivadas da renda em relação a x1, que é zero. P1x1 em relação a x1 é P1. Fica x1 elevado a zero, que dá 1. E o P2x2 em relação a x1, que dá zero. Faltou, não pode esquecer, de igualar a zero a derivada aqui, igual a zero. E agora o que eu faço? Vou rearrumar os termos aqui, rearranjar os termos, α1 x1 menos lambda P1 igual a zero. Isoro o lambda, então vai ficar α1 sobre P1 vezes x1 igual a lambda. O que a gente fez aqui? Eu simplesmente peguei o menos lambda P1, passou para o outro lado, ficou mais lambda P1. O lambda fica, que eu queria isolar, e o P1 passa dividindo. Então essa aqui é a equação 1. A equação 2 vai surgir quando eu derivar o Lagrangiano em relação a x2. Faço a mesma coisa. Por analogia, eu já posso descobrir quanto que vai dar a segunda equação. 2 vai ser lambda é igual a α2 sobre P2x2. Essa aqui é a equação 2. Quando eu derivar o Lagrangiano em relação a lambda, o α1 ln de x1 não tem lambda, é zero. Aqui o segundo termo não tem lambda, é zero. E aqui eu tenho exatamente o lambda já separado. Qual a derivada do Lagrangiano em relação a lambda de lambda elevado a 1? Isso aqui vai dar 1. 1 vezes tudo que está entre colchetes. Então vai ficar 1 vezes o termo em colchetes, R menos P1x1 menos P2x2 igual a zero. Vou deixar o termo positivo, que é a renda, de um lado, e passo para o outro lado os que são negativos, que vai ficar P1x1 mais P2x2. O que a gente acaba encontrando aqui? Que a derivada do Lagrangiano em relação a lambda é exatamente a restrição orçamentária, nós vamos chamar de equação 3. Bom, o que eu faço agora? Vou me livrar do lambda. Lambda é igual a lambda. Então, pela equação 1 e pela equação 2, eu sei que α1 sobre P1x1 é igual a α2 sobre P2x2. O nosso objetivo aqui é encontrar quanto que o consumidor vai consumir do bem 1 e do bem 2.
Eu vou pegar então, já vou isolar o x2 aqui dessa expressão. Ele está multiplicando no denominador, né? P2x2, mas ele está no denominador, então ele está dividindo. O x2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, vai ficar x2 vezes α1 sobre P1x1 igual a α2 sobre P2. Eu quero isolar o x2, tá? Deixo o x2 aqui já do lado esquerdo e o termo que está multiplicando o x2 e todo o denominador que está dividindo o x2 passa para o outro lado. Vai ficar α2 vezes P1x1, α2 vezes o que estava dividindo P1x1 passa para o outro lado multiplicando, dividindo por α1, estava multiplicando, passa para o lado dividindo, vezes P2. Eu acabei de encontrar agora qual a relação para este consumidor da quantidade que ele vai consumir do bem 2 em relação à quantidade que ele vai consumir do bem 1. Vamos chamar aqui de equação 4, certo? Muito bem, agora a gente vai pegar essa equação 4, a gente vai pegar a equação 4 e a gente vai inserir ela na restrição orçamentária. A restrição orçamentária é P1x1 mais P2x2 igual a renda. P1x1 eu repito, mais P2. Quanto é o x2 em função de x1, que é da equação 4? O x2 em função de x1 é α2 sobre α1, α2 sobre α1, P1 sobre P2, vezes x1. Esse aqui é o x2 em função de x1 que eu substituí da equação 4, igual a renda. O que agora a gente descobriu? A gente descobriu que eu tenho duas vezes um termo comum, P1x1, mas antes disso, ó, a gente pode cortar esse P2 com esse P2 e ficou α2 sobre α1 vezes P1x1 igual a renda. Vejam que P1x1 são dois termos comuns aqui, que aparecem do lado esquerdo. Vou isolar, vou colocar em evidência o P1x1 e aqui vai sobrar. Ó, como o P1x1 está em evidência, multiplicando parênteses, o primeiro termo fica 1 vezes P1x1 que dá P1x1 mais α2 sobre α1 P1x1 que está aqui, igual a renda. E agora eu vou operar aqui o mínimo entre 1 e α1. α1 por 1 dá α1, sobe vezes 1, α1. α1 por α1 dá 1, sobe 1 vezes α2, α2. Que multiplica P1 vezes x1 igual a renda. Meu objetivo agora, como só tem o x1 aqui, é isolar o x1. Então o que eu faço? Deixo o x1 sozinho desse lado, do outro lado vai o α1 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, o α1 mais α2 está multiplicando P1, x1 passa para o outro lado dividindo, α1 mais α2, vezes a renda que já estava lá e o P1 que está multiplicando x1 passa para o outro lado dividindo. Pronto, acabamos de encontrar a demanda marshalliana, a quantidade ótima que esse consumidor vai consumir do bem 1. Do lado direito, percebam que alfa é uma constante, o 1 e o 2, a renda é uma constante e o preço do bem 1 é uma constante. Por analogia, eu posso calcular quanto é a quantidade ótima que o consumidor vai consumir do bem 2. Vai ser α2 por α1 mais α2 vezes a renda sobre P2. Então, pessoal, eu acabei de mostrar para vocês, encontramos a demanda marshalliana para os bens 1 e 2. O que significa isso? Eu tinha a reta orçamentária, a função utilidade e a nossa curva de diferença. A gente acabou de encontrar quanto é o x1 ótimo, quanto é o x2 ótimo, que o consumidor vai consumir do bem 2 e do bem 1, dadas as preferências dele em relação a esses bens, que é dada pela função utilidade e dada a restrição orçamentária, certo? Muito obrigado, espero que aproveite.